Boa noite, pessoal. Glória a Deus. Sejam bem-vindos. Glória a Deus. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Oi, Ju. Boa noite. Seja bem-vinda, Ju. Se você já puder também compartilhando com outras pessoas, hoje nós vamos falar de algo muito importante. A pastora Raika já entrou aqui, eu vou chamar ela. Glória a Deus. E nós já vamos começar, já vamos iniciar. Mas antes de chamar ela, eu quero fazer uma oração, né, abençoando esse tempo. As pessoas que vão estar conosco agora, as que vão assistir depois, que sejam muito abençoadas através dessa live. Então eu gostaria de orar junto com vocês nesse momento. E você que está aqui já com a gente, já vai compartilhando com outras pessoas, convidando mais pessoas para estar aqui com a gente, amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar esse tempo diante do Senhor, a minha vida, a vida da tua filha que vai estar, meu Pai, compartilhando, Senhor, a tua palavra, a história que ela tem diante do Senhor. E eu peço, Pai, que as vidas que vão receber essa palavra sejam tocadas, meu Pai, em nome de Jesus. Que os casamentos, os lares, Pai, sejam restaurados e restituídos. E que o seu nome, Pai, seja engrandecido e glorificado. Porque tudo, Senhor, é para a glória do teu santo e poderoso nome. Então, Senhor, toma o teu lugar de honra nesta noite. Tu és bem-vindo, Senhor. Fica conosco, age em nós e através de nós. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Lauane, seja bem-vinda. Já estou te chamando. Glória a Deus. Amém, amém. Boa noite. Boa noite, querida. Que linda. Tudo bem? Bem, graças a Deus. Então, Tá me ouvindo bem, pastor? estou ouvindo bem. Você consegue me ouvir bem também? Consigo. Glória a Deus, estou muito feliz com a sua presença, por ter aceitado esse convite, por compartilhar. Tem uma frase que faz parte da nossa história, né? Que é: a sua dor será o seu ministério. E nós podemos ver isso claramente, nitidamente na sua vida, na vida do seu esposo, né? A essência de Deus, o que Deus fez através de vocês e continua fazendo através dessa história, né? Eu já apresentei aqui, mas a live caiu, o seu livro, que é onde nós vamos estar baseando essa live de hoje, que é algo maravilhoso, né? E eu creio que grandes coisas Deus tem para fazer, pastora. Então, eu gostaria que a senhora, nessa noite, a senhora, você, compartilhasse com a gente, né? Essa história tão linda. Amém, amém. Como tudo começou. Pode falar. Amém, amém. Para a gente é que é um privilégio podermos compartilhar, né? E infelizmente o Paulo não está aqui comigo, ele está, né, atendendo ao pai dele numa situação delicada, o pai dele foi hospitalizado, ele viajou para Belém para estar com o pai nesse momento. Inclusive ele está em CTI, né, o pai dele, peço que estejam orando sobre isso. O nome do pai dele também é Paulo, tá? No final a gente ora também pelo meu sogro Paulo. Amém. Mas o que eu posso dizer, né? O tema da live é casamentos feridos pelos pecados sexuais. E realmente, como a Letícia falou um pouco aí, nós temos uma história de restauração relacionada a isso, né? O nosso casamento, infelizmente, passou por essa ferida. Nós costumamos dizer que é uma ferida mortal, que só realmente pelo poder do Espírito Santo, com muita graça, misericórdia e muita disposição, né, de ambos, tanto da parte que foi ferida como da parte que traiu, a disposição, né, o quebrantamento, a disposição para que haja essa restauração, né? Infelizmente a gente ouve muitas histórias de pessoas que não conheceram a Jesus e que passaram por essa ferida, passaram por essa situação e por vezes até permaneceram casados, mas já não era mais um casamento, né? Como Deus planejou. Essa ferida gerou uma barreira emocional, muitas vezes essas pessoas continuaram juntos, né? Permaneceram juntos na mesma casa, mas com essa ferida, com essa situação sem ser resolvida. Mas e aí, como lidar com o pecado sexual,
de um dos seus cônjuges, ou de ambos, né? Também já vimos muitas histórias em que ambos, marido e esposa, infelizmente feriram essa aliança de casamento. Como restaurar? Como lidar com essas situações? E nós, pastores, líderes espirituais, conselheiros, discipuladores, como ajudar pessoas que chegam, né, diante de nós, chegam na igreja, com essa problemática, com essa situação, pedindo ajuda. E mesmo os solteiros, né? Talvez tenhamos aqui assistindo a live conosco pessoas solteiras que foram feridas também nessa área. Então eu gostaria, né, de falar, como a Lei comentou, o meu livro Curando a Dor da Traição no Casamento. Inclusive vamos estar sorteando uma unidade durante a live. As pessoas que participarem dessa live, né, vocês vão saber o resultado na próxima segunda-feira. Meu esposo provavelmente vai estar junto e a gente vai estar dando continuidade a esse tema, não é isso, Lê? E aí a gente anuncia quem ganhou o livro durante esta live. Mas além do meu livro, como eu falei para vocês, Curando a Dor da Traição no Casamento, né, que é o título do meu livro. Meu marido, que foi quem maculou, vamos dizer assim, o nosso leito conjugal, a nossa aliança. Ele também escreveu um livro chamado Aconselhamento ao Compulsivo Sexual, né? Em que ele conta também esse lado da pessoa que não conseguiu se controlar e acabou ferindo a aliança de casamento. E, gente, geralmente são pessoas que já vêm com essa prática desde antes do casamento, né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso. Não acontece do nada. É uma construção o vício sexual, é uma construção o adultério, né? Inclusive, vamos dizer assim, uma das principais causas, raízes mesmo dessa questão do vício sexual e que leva uma pessoa a cometer o adultério é a pornografia, que era justamente o problema do meu esposo, que ele tinha desde a infância. E eu vou falar também um pouco sobre isso, mas vou deixar que ele, na próxima live, né, fale mais sobre o testemunho dele de restauração. Mas isso levou a escrever sobre esse livro, que é o Impacto Pessoal e Social da Pornografia, em que ele vai falar justamente sobre como na pornografia não tem nada, absolutamente nada sobre sexo. Tudo que tem na pornografia, na verdade, são filias, parafilias, são imagens que podem levar o jovem a deturpar completamente a sua sexualidade. Inclusive, pode ocasionar problemas como ejaculação precoce, como impotência sexual, né? Vejam, né? E, inclusive, a pornografia, quando a pessoa está muito viciada, ela pode... É como o vício em heroína, ela tem muita dificuldade de se desvencilhar disso. E ela pode se tornar um criminoso sexual, né? Foi feita uma pesquisa em penitenciárias lá nos Estados Unidos com homens serial killers, né? Que matavam, estupravam mulheres que tinham problemas nessa área, e todos, 100%, tinham problemas com vício e pornografia. Então, para vocês perceberem como realmente é algo que pode destruir a vida sexual de uma pessoa e, né, afetar muitas outras áreas, inclusive socialmente, quando acontece, né, dessa pessoa desenvolver vamos dizer assim, uma problemática tal de que ela vai cometer crimes sexuais. Amém? Mas eu gostaria de ler. Pode falar. Pode falar. Eu ia fazer uma pergunta assim, tem pessoas que a gente, às vezes, né, eu participei de alguns aconselhamentos e tal, e tem pessoas que às vezes pensam assim, que o problema da pornografia é até elas se casarem, né, que é uma justificativa, vamos dizer assim, né, enquanto eu não me caso, eu vou me satisfazendo, mas depois que eu casar, isso vai resolver. E na verdade é uma mentira, né, porque é um vício que na maioria das vezes a pessoa leva para o casamento e continua ali, né? Como a senhora está dizendo. Você. Pode me chamar de senhora, de você, fique à vontade. Exatamente, Lê. E, na verdade, o que acontece? Pessoas que estão habituadas ao vício em pornografia, elas podem ter uma frustração muito grande no casamento. Por exemplo, né?
o sexo, vamos dizer, real, né, ali com o cônjuge, pode não funcionar, porque essa pessoa está acostumada ao estímulo visual, né, da questão da pornografia. O Paulo explica muito bem sobre isso no livro dele. Eu confesso que não tenho tanta propriedade para explicar sobre esse assunto, até porque eu não vivi, né, a questão do vício em pornografia. Mas o que eu posso dizer é que é muito comum homens ou mulheres que tenham o vício em pornografia, quando se casam, o sexo conjugal não tem a sua plenitude. Por quê? Porque não é tão bom? Não é isso. É porque essa pessoa gerou um vínculo com o virtual, com o que não é real. Então, ela precisa se desvincular disso. Então, é muito comum o rapaz acabar não tendo ereção. Por exemplo, no livro, o Paulo vai contar a história de um rapaz que ele estava tão viciado em pornografia e ele era virgem. Nunca teve uma experiência sexual real. E aí, no momento em que ele foi ter a primeira relação sexual dele, o pênis dele simplesmente não respondeu, né? O corpo dele não respondeu. Então, a gente precisa ficar atento a isso, ok? Porque a pessoa está tão... O cérebro, né? O Paulo costuma falar que o maior órgão sexual da gente não é outra coisa, é o nosso cérebro. Então, se o cérebro está acostumado a esse estímulo visual da pornografia, no momento em que for real, não vai funcionar. No caso das meninas que muitas vezes estão, infelizmente, vivendo o vício, pornografia, masturbação, casam. O que acontece? Nos vídeos pornográficos, infelizmente, na sua grande maioria, né, o sexo é violento. O sexo, a mulher, naquelas imagens, ela tem uma posição muito passiva. E aí, Como se fosse um objeto apenas, né? Exatamente. Então, aí quando vem o sexo real, em que o parceiro é extremamente carinhoso, extremamente paciente, ela não gosta. Ela quer que ele seja violento ou ativo como aquele homem dos vídeos pornográficos em que ela assistiu. Nós aconselhamos a uma moça, eu aconselhei, porque o Paulo sempre encaminha para mim quando são meninas, quando são moças, mulheres que o procuram com o problema da compulsão sexual. Ele encaminha para mim, ele não aconselha mulheres. E eu acompanhei essa mulher lá de casada, e ela, infelizmente, viciada em pornografia, tinha toda uma construção, como eu falei para vocês, um histórico, ela foi abusada pelo próprio pai, ela foi abandonada pelo primeiro marido que a traiu enfim, ela começou a ver vídeos pornográficos, se viciou e ela casou novamente. No seu segundo casamento, seu marido era muito gentil, e ela simplesmente não gostava do sexo conjugal, porque ela queria que o marido fosse violento, como nos vídeos, com a violência que ela viveu na infância com relação ao pai dela. E é uma loucura, né? Ela precisava de cura profunda nestas questões. E aí o que aconteceu? Ela acabou traindo o marido com com homens que faziam com ela como ela, vamos dizer assim, queria. E ela acabou se divorciando. E hoje ela está se envolvendo sexualmente com uma pessoa que é líder, para vocês terem uma ideia, de uma facção criminosa lá onde ela mora. Então, o nível de violência que ela deve experimentar no ato sexual, a gente nem pode imaginar. Mas para vocês verem como a pornografia pode mudar realmente a concepção da mulher sobre o sexo conjugal. E é muito incrível. E, pastora, trazendo para a sua história, né? Para a sua história de vida. Como foi assim, o primeiro impacto? Você descobriu? Ele confessou? Como que foi esse primeiro contato dessa situação dentro do seu casamento? Ok, eu prefiro contar o meu testemunho desde a infância, porque é interessante entender a minha reação ao descobrir, né, as questões do meu marido. Porque dependendo da história de vida da pessoa, a reação dela vai ser diferente, ok? Sim. Então, assim, para começar, eu fui ferida pelo pecado sexual de outros desde a minha infância. Infelizmente, eu fui tocada
Entre os meus 4 e 7 anos, por um amigo de meu pai que visitava a nossa casa, ele costumava me sentar no colo dele e me tocar de forma indevida, né? Então ele me molestou. Isso me despertou em mim, ainda criancinha, entre 4 e 7 anos, uma curiosidade, uma sensação sexual para a qual eu ainda não estava preparada. Por exemplo, né, eu passei a me masturbar compulsivamente. Aqui, né, eu quero frisar, se você observar que seu filho, seu sobrinho, uma criança que você está tendo contato, né, seu aluno, está se masturbando, ainda pequenininho, isso pode ser um indício de que ele está sendo tocado indevidamente por alguém, que ele está sendo abusado sexualmente. Pode ser um indício, certo? É bom investigar. Quando eu tinha 10 anos, a minha mãe se converteu. Aliás, aos 7 anos, por que o abuso parou? Porque os meus pais se mudaram daquela cidade, ou seja, o abusador não teve mais contato comigo. Mas eu passei a me masturbar compulsivamente, né? Então, aos 10 anos, minha mãe se converteu e nós começamos a frequentar uma igreja. E, gente, olha como é importante levar a criança para a igreja, para a escola bíblica, né? Mesmo ainda criança, eu tive um entendimento, eu entendi que o que eu fazia ali escondido não agradava a Deus, era mal, né? E aqui eu quero frisar, tudo que a gente faz nas trevas, o mundo das trevas, né, tem jurisdição de Satanás. Então eu tive esse entendimento. E ali eu me arrependi, pedi perdão a Deus. Eu mesma comecei a lutar contra os meus impulsos, o meu mau desejo, né? E aos 15 anos eu tive uma experiência com o Espírito Santo, fui batizada e eu recebi o chamado missionário. E eu achava que estava tudo resolvido, mas a verdade não estava. Porque além dessa questão do abuso na minha infância, do toque indevido, né, por esse amigo do meu pai, eu tinha uma coisa chamada carência, ok? Por quê? Porque o meu pai era um homem muito ausente. Ele era casado com a minha mãe, eu tinha o meu pai, né? Fui gerada dentro de uma aliança de casamento, porém o meu pai era um homem muito ausente. Quando estava presente, era omisso. Por exemplo, quando nós fizemos essa mudança aos meus 7 anos, nós mudamos do interior para a capital do Ceará. E eram 400 quilômetros de distância. Meu pai manteve o comércio dele lá naquela localidade e levou a mim, minha mãe, meus irmãos, né, para Fortaleza. E o que acontece? Ele viajava para o comércio dele, para o trabalho, e ele só aparecia em casa de 15 em 15 dias. E quando estava em casa, ele também não era muito presente. Então eu cresci com essa carência paterna absurda de toques, de afirmação, de palavras de afirmação. Meu pai nunca disse que eu era linda, né? Meu pai nunca disse que me amava. Então aqui eu quero frisar para os pais. Pai, mãe, especialmente pai. Pai, é muito importante você dizer para sua filha que ela é linda, que ela é sua princesa. Você abraçá-la, tocá-la de forma saudável. Isso vai protegê-la de abusos, de se tornar vulnerável a qualquer cantada lá fora de qualquer um. Então, essa carência absurda dentro de mim me tornou muito vulnerável a sofrer abuso sistemático, né? Um outro detalhe, uma das consequências do abuso sexual na infância é a compulsão sexual, tanto que eu desenvolvi a masturbação compulsiva na minha infância. E graças a Deus parou quando eu tinha 10 anos e tive um entendimento e um encontro com Deus. Porém, geralmente pessoas que desenvolvem a compulsão sexual são pessoas que muitas vezes foram abusadas na infância e não tiveram esse encontro com Deus e essa, vamos dizer, esse basta, esse entendimento. Uma segunda consequência de pessoas que sofrem abuso sexual na infância pode ser essa questão mesmo de ela se tornar vítima sistemática de abusos, certo? Às vezes ela nem desenvolve a compulsão sexual, porém ela se torna um alvo vulnerável de abusos sequenciais. Ela acaba sendo molestada por outra pessoa e por outra pessoa, e sendo estuprada e tendo uma história de vários abusos. Por quê? Porque ela perde um pouco dessa questão do limite. Esse corpo é meu, ninguém toca se eu não quiser, ok? E uma terceira consequência, às vezes essa criança nunca mais é tocada,
de forma abusiva, às vezes essa criança tem um encontro com Deus, tem um entendimento, porém, quando ela se casa, no sexo conjugal, ela tem alguns bloqueios que fazem ela lembrar do que aconteceu na sua infância e impedem que ela viva a plenitude da sexualidade dentro desse casamento, né? Porque, gente, o sexo, ele é puro, ele é verdadeiro, ele é agradável a Deus quando realizado dentro de uma aliança de casamento. Inclusive, né? Já atendemos crianças cujo abuso, crianças não, adultos, cujo abuso sexual que eles sofreram, que elas, especialmente mulheres, sofreram na sua infância, não foi esse abuso físico, do toque, mas o abuso oral, né? Elas ouviam a mãe delas falarem para elas que sexo é sujo, é pecado, é errado, e aí elas casam com esse pensamento, que dentro do casamento também o sexo é sujo, é errado e é pecado. Isso não é verdade. É uma falsa crença incutida na mente dessa mulher pela sua mãe, muitas vezes pelos seus avós, por pessoas, né, durante a sua infância. Então é preciso entender que o sexo é uma bênção dentro de uma aliança de casamento, não é pecado. Amém? Amém. Mas voltando, né? Então, assim, aos meus 19 anos, eu conheci um rapaz na igreja. Infelizmente, essa carência absurda me fez não conseguir colocar os limites, além da questão do abuso na minha infância, os limites necessários. Nós tivemos relações sexuais. Facilmente ele me induziu a ter uma relação sexual com ele. Eu fiquei péssima, me senti horrível, porque eu realmente amava Jesus, queria me manter virgem até o meu casamento. Era o meu primeiro namorado e eu acabei realmente caindo com ele, né? Isso me deixou muito, muito louca na época. Então, assim, foi um namoro à distância, nós nos encontramos poucas vezes pessoalmente, mas infelizmente, às vezes que nós nos encontramos pessoalmente, a coisa acontecia. E aos 21 anos, foram 2 anos esse namoro, eu engravidei. Eu engravidei porque, primeiro, eu não tomava anticoncepcionais, porque eu não planejava ter relações sexuais, então eu não me prevenia, vamos dizer assim, e eu realmente me planejava para não deixar que a coisa acontecesse e eu não conseguia. Eu não conseguia e acabava acontecendo. E aí, quando eu fiquei grávida, eu pensei comigo, agora ele vai casar comigo e as coisas vão se resolver. Mas não foi isso que aconteceu, né? Ele pediu que eu abortasse, né? Ele disse que a igreja não podia saber, seria uma vergonha muito grande. Ele chegou a me dizer que se eu abortasse, ele se casaria comigo, olha só. Mas graças a Deus eu não cometi esse absurdo. Eu terminei aquele relacionamento abusivo. Eu continuei a minha gravidez, né? A minha filha Raíssa hoje tem 20 anos, é uma menina, graças a Deus, muito saudável, já é universitária, faz direito, então, né, graças a Deus, essa situação eu não permiti que acontecesse comigo, porque o aborto é uma coisa muito grave, é muito sério como fica a cabeça das mulheres que acabam fazendo isso, né? É um assassinato da geração, é algo que também precisa de cura profunda. E graças a Deus eu consegui não cometer isso. E quando minha Raíssa já tinha 2 anos, eu conheci Paulo, meu marido. Então eu já tinha toda uma bagagem, toda uma história, né, de feridas nessa questão da sexualidade, de abusos que eu havia sofrido, abandono grávida. Então eu já tinha toda essa história. E o Paulo não era cristão, eu o conheci no meu trabalho. E aí, Paulo se interessou por mim, eu o chamei para uma conversa e eu expliquei para ele toda essa minha história. Falei para ele, olha, você não é cristão, eu já passei por várias coisas e contei, né? E eu não vou mais me relacionar com ninguém, eu só vou namorar se for para casar. E com um homem cristão realmente temente a Deus, não basta ser da igreja, porque o rapaz, o pai da Raíssa, era da igreja. Precisa ser um homem realmente temente a Deus, que esteja em Cristo e não só na igreja. E o Paulo não desistiu de mim. Ele falou, eu vou para a igreja com você,
eu me caso com você, eu assumo a paternidade da sua filha. Gente, isso me deixou, uau, né? Meu Boaz veio para me tirar da vergonha, de mãe solteira. Então, eu facilmente acreditei naquela conversa dele. De novo, a carência absurda que eu tinha, né, vindo à tona. E assim foi. Nós iniciamos o relacionamento. Ele realmente começou a ir à igreja comigo. Mas, infelizmente, nós caímos. E quando aquilo aconteceu, de novo, eu fiquei louca. Eu disse: não, basta. Não vou deixar que isso aconteça de novo. E eu me lembro que eu estava em Belém a trabalho e eu pedi demissão daquele emprego e voltei para Fortaleza, né? Porque eu não queria que a história se repetisse. Paulo não desistiu de mim. Paulo foi em Fortaleza me pedir em casamento, pôs uma aliança no meu dedo. Nessa época ele desceu as águas também, teve uma experiência com o Espírito Santo. E ali eu entendi que era para a gente casar mesmo. E assim foi, nós nos casamos, né? Acontece que o Paulo não teve a mesma honestidade que eu tive com ele, né? Paulo também foi abusado na infância, foi exposto à pornografia com apenas 9 anos pelos próprios tios dele, vivia o vício sexual em pornografia. Quando eu fui para Fortaleza, né, que a gente não teve mais contato próximo, porque ele foi lá, só me pediu em casamento, mas voltou para Belém, então nosso namoro começou a ser à distância. Ele se envolveu com outras mulheres, e ele costumava se envolver com mulheres casadas. E ele nunca falou nada disso para mim, e nós nos casamos. Nós nos casamos em 2004, minha Raíssa já tinha 4 aninhos, e nós nos casamos. E durante 4 anos, infelizmente, né, o Paulo viveu essa vida dupla. Ele não conseguia se desvencilhar da pornografia, ele me traiu com outras mulheres, mesmo dentro do casamento. Quero frisar novamente aquilo que eu havia falado há pouco tempo. Enquanto tivermos coisas nas trevas que a gente não traz à luz, que a gente não confessa, quem tem jurisdição sobre essa área da nossa vida? Quem está nos controlando, nos dominando? Príncipe das trevas, Satanás. Então, enquanto Paulo não conseguisse trazer à luz, por mais que ele se sentisse mal com o que ele fazia, enquanto ele não conseguisse confessar, ele não ia conseguir se desvencilhar. Passou aqui atrás a minha Raíssa, gente. O que acontece, né? Em 2004, em 2008, 4 anos depois de nos casarmos, ele se envolveu com uma funcionária dele. E ela era uma mulher casada também, e ela acabou engravidando com consequências, né, do que ele estava fazendo, consequência grave, um filho fora da aliança do casamento. Mas ele fez como Davi, ele conversou com essa mulher e ele falou: olha, eu preciso que você faça seu marido pensar que esse filho é dele, eu não vou assumir. E se você trouxer à tona o nosso caso, eu vou lutar pela Raiuca, pela minha família, pelos meus filhos. Nessa época nós já tínhamos mais 2 filhos, o Thales e a Sofia, eles eram bem pequeninos. E essa mulher, com medo, né, de perder o marido, resolveu realmente esconder do marido que estava grávida de outro homem e teve essa criança. E nessa época o Paulo conseguiu uma transferência para a gente, para Curitiba, Paraná, né, do norte ao sul do país. E aqui eu quero frisar de novo, não adianta querer fugir do pecado, das consequências das coisas que você fez. Elas vão perseguir você na sua mente, né? E durante mais 4 anos, né, isso perturbou o Paulo. Ele entendia que enquanto ele não conseguisse confessar, ele não ia conseguir se desvencilhar. Ele não se envolveu mais com outras mulheres, mas a pornografia se tornou cada vez mais forte, dominando ele. Ele era gerente regional de um banco de todo o Paraná, numa área de crédito. Então ele viajava muito e nas viagens dele a pornografia o consumia. Pra vocês terem uma ideia, né? Ele conta que chegava a passar a noite inteira vendo pornografia. Era algo que ele não conseguia mais controlar. E aí em 2008, 2012, né? 4 anos depois, ou seja, a criança já tinha nascido lá em Belém, já tinha quase 4 anos. E ele, entendendo que ele precisava trazer à luz e pedir ajuda, ele falou primeiro comigo.
Isso é muito legal, porque no meu livro tem um capítulo que eu digo, né? Ele te contou voluntariamente, ou você descobriu, ou ele te contou voluntariamente. Porque tem uma diferença muito grande. Quando a mulher surpreende o marido, ou o marido surpreende a esposa nessa situação, é muito mais difícil, muito mais doloroso. Agora, quando o seu marido ou sua esposa, né, que cometeu esse tipo de coisa, chega voluntariamente e te conta, com o coração contrito, pedindo perdão. É muito difícil também, mas com certeza é mais fácil do que quando você descobre, né? Então, Paulo me procurou, ele frequentava a igreja comigo, né? E já estava sendo tocado pelo Espírito Santo. E ele realmente me procurou com esse coração disposto a se arrepender, a dar fruto do verdadeiro arrependimento e me contou. Foram 2 anos me confessando tudo, de 2012 a 2014, porque era muita coisa. Então, inicialmente ele só disse que já tinha me traído, daqui a pouco ele me contou alguns detalhes, depois ele me contou sobre a criança, depois ele me contou sobre outras coisas. Inclusive, né, aquilo que eu havia falado, que a pornografia pode levar uma pessoa a cometer crimes sexuais. E ele me confessou que uma noite ele sentiu um forte impulso e desejo de tocar na minha filha Raíssa. Olha só que coisa. Graças a Deus ele não chegou a fazer isso. Mas quando você vai estudar, quando você vai ouvir a história de um pedófilo, de um homem que é capaz de tocar numa criança, geralmente esse homem hoje sofreu abuso também na sua infância, ou ele está profundamente envolvido com pornografia, né? Então, Paulo precisou me contar, inclusive, essa intenção do seu coração, esse mau desejo. Ele me confessou todas essas coisas. Eu passei, né, muito tempo para conseguir lidar com tudo isso. A princípio, eu confesso, eu queria o divórcio, mas Deus havia me dado uma palavra que eu deveria perdoá-lo, reafirmar o amor que eu tinha por ele, e dizer, Deus, isso é loucura. Deus dizia assim na palavra, está lá em 2 Coríntios 2, se você quiser ver, a partir do versículo 7, se eu não me engano, 7, 8 e 9, né? Que diz assim, né? Que você deve perdoá-lo, consolá-lo para que ele não caia em excessiva tristeza e reafirmar o amor que você tem por ele. E dizer, Deus, isso é muita loucura. Quem foi traída fui eu, quem precisa de consolo sou eu. Quem precisa acreditar que ele me ama, apesar do que ele fez, sou eu, né? Não faz sentido, mas gente, quando eu entendi a problemática da compulsão sexual, eu entendi o que Deus estava querendo me dizer, né? Na época, o Paulo estava trabalhando com homens que moram nas ruas, pessoas que moram nas ruas. Ele, às sextas-feiras, saía com o grupo da igreja para levar sopão, cobertores em Curitiba, um frio intenso, né? E eles costumavam conversar com essas pessoas. E pasmem, a maioria dos moradores de rua são homens e mulheres que conhecem a Deus, que já foram cristãos, né? Muitos deles ex-pastores, ministros de louvor. E quando você começa a ouvir a história deles, eles vão te dizer que ou não foram perdoados por alguém de algo que eles fizeram, ou não conseguiram perdoar alguém. E aquilo levou eles a irem morar na rua, né? A desistir deles mesmos. E um dia Paulo voltou de uma dessas situações, ele falou para mim, olha, Deus me mostrou que se você não tivesse conseguido me perdoar e permanecer comigo, eu ia desistir de viver e eu ia morar nas ruas, né? Olha que coisa, né? Eu entendi na hora porque que Deus disse, né? Perdoe e reafirme o amor que você tem por ele, para que ele não caia em excessiva tristeza, né? A gente também já ouviu histórias de médicos que hoje moram nas ruas e geralmente são pessoas que não conseguiram lidar com essa questão do perdão ou de se perdoarem por algo que eles fizeram, né, e não conseguiram ser perdoados também por pessoas importantes para eles ou que não conseguiram perdoar alguém. Então, gente, vindo ao tema, né, curando a dor da traição no casamento, que é o tema do meu livro, ou curando casamentos feridos pelo pecado sexual. Gente, a chave é o perdão. A chave é o perdão. É claro que não é fácil, não é fácil, mas
Uma das coisas mais maravilhosas que Jesus conquistou na cruz foi justamente, né, o poder de perdoarmos pecados, de sermos perdoados e de perdoarmos pecados. Poder do perdão e da reconciliação. Lá em João 20, versículos 21, 22, 23, vai dizer o seguinte: Jesus, depois que ressuscitou, encontrou os discípulos e ele disse: recebam o Espírito Santo. Aquele a quem vocês perdoarem os pecados serão perdoados. E a quem vocês não perdoarem os pecados não serão perdoados. Então, olha que responsabilidade, gente. Nós temos o poder de perdoar ou de reter o pecado de alguém. Então, nós precisamos ter muito temor, porque muitas vezes, quando nós não perdoamos alguém, nós estamos atrapalhando o processo dessa pessoa, inclusive, né, de salvação. Então, quando eu estou aconselhando algumas esposas que, infelizmente, o marido não demonstra fruto do arrependimento, elas descobriram o que ele fez, e eles não demonstram disposição a se arrependerem, eu costumo orientá-las: olha, ore, você é uma com o seu marido, né? O casamento nos torna um. Peça perdão a Deus intercessoriamente pelo pecado do seu marido e ore para que ele possa se arrepender. E declare em alta voz, que você mesmo possa ouvir: eu perdoo e abençoo ele para que ele possa se arrepender. E muitos são os testemunhos de mulheres que começam a orar assim e daqui a pouco seus maridos começam a mudar, a dar fruto de arrependimento, a entender o que eles estão fazendo, a problemática deles e a quererem realmente a restauração. Então, é muito importante essa questão do perdão. Ok? Já também vimos muitas situações em que o marido se arrependeu ou a esposa, mas aquele que foi ferido pelo pecado do seu cônjuge não teve disposição a perdoar. Então, quando Jesus ele vai dizer que o divórcio só acontece por causa da dureza do coração do homem, é por um desses dois motivos: ou pela dureza do coração em não querer se arrepender e deixar o pecado, ou a dureza de coração de não querer perdoar o pecado. É importante entender que as coisas que o meu marido passou não justificam, né, o que ele fez. Podem até explicar, né? Então, o fato de um pedófilo ter sido abusado na sua infância, ter vivido o vício em pornografia, não justifica o fato dele tocar numa criança. Explica, mas não justifica. A única coisa que pode nos justificar e nos purificar do pecado sexual é o sangue precioso de Jesus. Conforme está em 1 João 9, né? Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Porém, há um se confessarmos. Enquanto a gente mantiver nas trevas, enquanto a gente não admitir que a gente pecou e pedir ajuda, nós não podemos ser purificados, nós não podemos ser justificados. Então, a partir do momento que o Paulo confessou, ele costuma dizer, né, ele recebeu uma graça tão grande que ele já não sentia vontade de acessar pornografia, ele já conseguia controlar os seus maus desejos nessa questão do vício sexual. Então, ele teve muita mais facilidade de se desvencilhar, né, de toda a problemática que ele estava mergulhado, que ele vivia. E eu lembro dele dizer que ele tirou uma carga muito pesada dos ombros dele e colocar nos meus. E isso é verdade. E eu não sei quantos minutos nós temos, mas eu gostaria de contar o meu testemunho. 20 minutos, mas dependendo a gente volta. Pronto. Vamos começar então. Como foi para mim? Gente, foi muito, muito difícil. Eu queria o divórcio e eu só estava ali por obediência porque Deus tinha me dado uma palavra. E eu dizia: mas Deus, a tua palavra diz que, exceto por causa do pecado sexual, você é lícito o divórcio. Só um minutinho, gente. Então eu queria porque queria, né, discutir com Deus esse assunto e tentar sair desse casamento que eu estava me sentindo muito ferida. Só que Deus começou a me confrontar nas feridas antigas. Deus começou a me confrontar na minha justiça própria. Deus começou a tratar o meu coração em todas as coisas que eu já tinha passado. Porque para mim era tão difícil conseguir perdoar o Paulo por apenas ter intentado tocar na minha filha, porque eu já tinha sido abusada na infância.
Porque para mim era tão difícil perdoar o Paulo por ter abandonado grávida uma mulher estando casado comigo, porque eu tinha sido abandonada grávida, percebem? Porque era tão difícil para mim perdoar o fato dele ter me traído, porque o meu pai traiu a minha mãe. Então eu precisava perdoar meu pai, eu precisava perdoar aquele homem que me tocou na infância, eu precisava perdoar aquele homem que me abandonou grávida. Não era só o Paulo que eu precisava perdoar. E o Paulo começou a representar todos esses homens. Então Deus começou a visitar essas minhas feridas antigas e começou a dizer: eu quero curar você. Se você deixar, eu vou curar. E eu precisei realmente permitir que Deus tocasse nessas feridas antigas tão dolorosas, né? E foi aí que começou esse processo. A princípio eu comecei a, inclusive, adoecer fisicamente. Eu fiquei depressiva, foi necessário acompanhamento terapêutico, psicológico. Eu comecei a adoecer no meu físico, sentir dores que médico nenhum conseguia diagnosticar. Eu sabia que tinha a ver com o meu aparelho reprodutor, com o meu útero, porque havia tido alteração no meu período menstrual, de muitas dores e sangramentos, coisa que eu nunca tinha experimentado antes. Então, eu comecei a ver especialistas nessa questão. E aí, cheguei a fazer exames minuciosos, como a videoestereoscopia do meu útero, e os médicos simplesmente diziam: você não tem nada. E aquilo era muito estranho. Eu comecei a ganhar peso, eu comecei a inchar. Até que em 2016, eu fui submetida a uma cirurgia de urgência no domingo à noite. Os médicos viram uma tomografia que foi feita de urgência à tarde, que o meu abdômen estava tomado de pus. Eles achavam que era o apêndice que tinha estourado, mas quando me abriram, eles viram que, na verdade, tinha sido o meu ovário esquerdo que tinha estourado. E eles precisaram lavar os meus órgãos, tiraram o apêndice por precaução, tiraram o ovário, a trompa. E eu acordei na segunda-feira, né, dia 16, operada no dia 15, no dia 16 de abril de 2016. Eu acordei na segunda-feira e eu vi aquela sutura no meu abdômen, muito brava. Eu disse para Deus: Senhor, depois de tudo que eu passei, o Senhor ainda permitiu isso? E aí Deus, muito mansamente, ele veio no meu ouvido, assim, eu quase que pude ouvir de forma audível mesmo. No meu coração, na minha mente, ele falou assim: filha, essa ferida que esse médico fez no seu abdômen foi para destruir você ou foi para te curar? E eu falei para Deus: Senhor, é uma ferida cirúrgica. Ela foi feita para me curar. Ela é dolorosa, ela é enorme, ela é feia, vai deixar uma cicatriz, mas ela foi feita para me curar. E aí ele falou para mim assim, muito doce: foi isso que eu fiz no seu casamento. Meu Deus. Gente, eu entendi o mistério. E essa palavra está lá em Oséias 6:1. Ele vai dizer o seguinte: eu feri, mas eu atarei a ferida. A ferida que Deus faz é uma ferida cirúrgica. Foi doloroso ouvir do meu marido tudo aquilo? Foi. Mas eram coisas que estavam escondidas, como aquela enfermidade no meu corpo, estavam destruindo o nosso casamento. E elas só poderiam ser tratadas se elas viessem à tona, se elas fossem retiradas, se elas fossem confessadas. É um processo doloroso, como uma cirurgia médica, é um processo doloroso. Mas não é para destruir, é para curar. É para curar. Então, quando eu entendi esse mistério, eu compreendi o que Deus estava fazendo no meu casamento, estava fazendo na minha história como um todo. Eu consegui, naquela manhã de segunda-feira, liberar perdão para o meu pai, para aquele homem que me tocou, para o homem que me abandonou grávida e para o meu marido, e dizer: Senhor, eu entrego a minha justiça própria a Ti. E eu quero deixar que o Senhor me cure profundamente. Eu quero conseguir perdoar de todo o meu coração. E eu quero reafirmar o amor que eu tenho pelo meu marido. E realmente, naquela segunda, ele veio me visitar e eu disse: eu quero reafirmar o amor que eu tenho por você, eu te amo. Porque amor, gente, não é sentimento. Amor é atitude. E durante aqueles 4 anos que ele começou a me confessar em 2012, ele já era 2016, eu tinha tratado muito mal meu marido por vezes. Eu tinha agido com muita justiça própria.
Eu tinha dito para ele muitas vezes que eu só estava com ele por obediência. E eu comecei a dizer para ele, pedir perdão para ele por isso, e a dizer para ele que eu admirava por ele ter tido a coragem de confessar voluntariamente, porque nem todo homem tem essa coragem. Nem todo homem tem essa coragem, nem toda mulher que acaba fazendo isso tem a coragem de voluntariamente chamar o seu cônjuge e confessar e pedir perdão. E eu me lembro que, gente, eu não consigo descrever a paz que veio sobre mim, a alegria que veio sobre mim. É interessante notar que nesse texto que eu mencionei para vocês, lá de Oséias 6:1, no versículo seguinte, se eu não me engano, versículo 3, né? Vai dizer o seguinte: conheçamos o Senhor, esforcemos-nos por conhecê-lo, porque tão certo como nasce o sol, ele virá. Como vem a chuva de inverno, ele virá. E ele veio e renovou a alegria dentro do meu coração, a alegria dentro do meu casamento, ao ponto de hoje eu poder dizer que sou muito mais feliz do que antes da traição. Eu sou muito mais feliz, gente. E um ano depois, exatamente um ano depois, a Letícia conhece essa história, já contei para ela com detalhes. Deus nos levou para uma experiência missionária nos Estados Unidos. Era abril de 2017, um ano depois da cirurgia. Abril também é um mês que nós comemoramos o aniversário de casamento. E era 3 de abril. Paulo me levou num lugar lá nos Estados Unidos que nós havíamos visto num filme, que eu tinha dito, me leva nesse lugar um dia, e ele, tá, se eu tiver oportunidade eu te levo. E ele se lembrou dessa promessa e ele me levou nesse lugar, era uma praia na Carolina do Norte. E ele havia pedido a Deus para encontrar algo muito especial, né, na praia. Ele não me contou nada, e haja Paulo a catar conchinha, e ele catou muitas conchinhas, e eu trouxe, né, na mala muita concha que ele catou lá na beira da praia. E foi muito interessante que já era muita concha. O calção dele já estava difícil de ficar. Queria descer e dizer, basta, não precisa mais tanta conchinha, eu sou de Fortaleza, lá tem praias maravilhosas, eu não preciso dessas conchas. E aí ele me confessou, olha, na verdade eu pedi a Deus para encontrar uma pérola, para te dar de presente de aniversário de casamento, e eu estou procurando a pérola. E eu disse, kkk, você não vai encontrar pérola. Pérolas não são encontradas, né, na praia, elas são encontradas em altas profundidades. E assim, mas valeu a intenção e não sei o quê. E ele ficou muito bravo comigo, disse, eu vou encontrar sim, porque eu pedi para Deus e Deus vai me dar. E aí eu disse para ele, tá, vamos para o local mesmo onde foi gravado o filme? A gente pode almoçar lá, que a gente estava na beira da praia, perto do hotel onde a gente havia dormido. E aí ele disse, ok, vamos. Aí eu disse, você quer voltar para o estacionamento pelo hotel ou por esses entulhos do mar? É mais perto de chegar por aqui, apesar de ser difícil o caminho. Aí ele falou, vamos por onde você quiser. Eu falei, então vamos pelos entulhos do mar. E ele olhando para o chão constantemente, eu rindo da cara dele, gente. E aí, quando eu olho à minha frente, uma bolinha branca, né? Aí eu pensando que era uma menina, brinco com ele assim, olha ali a tua pérola, no meio dos entulhos, né? Aí ele, onde? Aí eu fui lá e eu peguei, e não é uma naftalina, é uma pérola de verdade, gente. A Letícia já teve a oportunidade de segurar na mão dela, né, Lê? E ela Sim. tem incríveis quando ela é iluminada. Mas por que eu estou contando essa história para vocês? Porque quando eu fui pesquisar sobre pérolas, eu descobri que uma ostra que não foi ferida não produz pérolas. A pérola é uma ferida cicatrizada. E, gente, eu lembrei dessa palavra. Eu feri, mas eu atarei a ferida. Deus estava dizendo para mim, eu atei a sua ferida está cicatrizada. Olha que Amém. maravilhoso. E, gente, a minha incredulidade era tão grande que Deus estava tratando a minha incredulidade com relação à pérola. Que eu fiz vários testes na hora e pesquisei no Google como que a gente testa a pérola e bati no dente e fiz vários testes. Mas eu cheguei a levar num laboratório de biologia marinha, já aqui no Brasil, lá da Universidade Federal do Ceará. E a bióloga, a doutora Helena Cascon, ela
ficou maravilhada com a nossa pérola. E nós tivemos, né, a oportunidade de estar com ela e ela examinou no microscópio e tudo mais. E ela me contou coisas bem legais da minha pérola. A primeira delas é que é muito raro o animal que produziu essa pérola produzir uma pérola branquinha como esta. Por quê? Depois nós tivemos a oportunidade de voltar aos Estados Unidos e ela contou, a doutora Helena Cascon, que o animal que produziu a minha pérola se chama Eustrombus gigas, né? Que é inclusive, né, o nome popular dele é concha rainha. Olha que interessante, gente. Deus então a rainha, e realmente cada um de nós fomos feitos reis e sacerdotes. E nós tivemos a oportunidade de comprar uma carcaça do Eustrombus gigas. Olha que legal. Essa é uma carcaça de um animal do Eustrombus-giga jovem, tá? Ele pode chegar a pelo menos 4 vezes mais do que esse tamanho. E ela estava falando para mim que geralmente o animal vai produzir uma pérola da cor daqui do seu interior. Então é muito comum a pérola do Eustrombus-giga ser rosada e não branca como a minha. E na hora Deus me lembrou que o branco representa paz, representa a pureza sexual. E lá em Hebreus 13:4 diz o seguinte, que honrado entre todos seja o matrimônio e leito conjugal conservado puro, porque Deus vai julgar os imorais e os adúlteros. E ele falou para mim, eu purifiquei o seu leito conjugal. Eu estabeleci a paz no seu casamento, gente. Então, o branco da minha pérola vem representar isso. E a doutora Helena Cascon dizia o seguinte, olha, é muito raro você encontrar uma pérola natural. Por que eu digo assim, naturalmente produzida? Porque desde 1916, pérolas como a nossa não são procuradas, porque um japonês desenvolveu uma técnica para produzir pérolas em larga escala em cativeiro. Como? Ele pega conchas saudáveis, ele fere propositalmente essas conchas, né? Então é assim que hoje pérolas são produzidas, por isso que ela não tem mais tanto valor quanto antigamente, ela já não é mais uma gema tão preciosa. E pérolas hoje são produzidas dessa forma, com ostras em cativeiro, feridas propositalmente. Né? A minha pérola não, ela é uma pérola natural, produzida por um animal que foi ferido naturalmente, na natureza. É um pouco redundante, mas foi assim. E ela diz que é muito raro encontrar uma pérola perfeitamente redonda como a minha. E aí, de novo, né? Deus falou no meu coração e no do Paulo, eu fiz obra perfeita em vocês e no casamento de vocês. Porque Glória ele a é Deus. fiel para completar a boa obra que ele começa. E ele faz obra perfeita em nós. Ele faz obra perfeita em nós. Maravilhoso. E outra coisa muito interessante, gente, ela mediu a nossa pérola e ela tem exatos 13 milímetros de diâmetro. Nós casamos em 2004, encontramos a pérola em 2017. Estávamos fazendo 13 anos de casados naquele dia. Uau. Olha que detalhe! Deus detalhista. O nosso Deus é um Deus detalhista, um Deus que tem essa maravilhosa forma de nos surpreender. De nos surpreender. E o mais legal, gente, é que ela é fosca, ela não tem brilho próprio, ela não é nacarada, né? A doutora Helena Cascon nos disse que, inclusive, a nossa pérola não tem valor comercial, porque o Eustrombus gigas, como que é o processo da formação da pérola? A ostra ferida, né? E aquele animal estranho, aquele corpo estranho, pode ser um grão de areia, pode ser alguma coisa que entra nela, ela começa a revestir com nácar, né? E aí vai formando a pérola. E no caso do Eustrombus gigas, ele começa a revestir com concreto calcário, que não é valioso e não é tão belo, vamos dizer assim, como o nácar. Então eu perguntei para ela por que a nossa pérola não brilha. E ela é branquinha, né? Porque o nácar ele é mais perolado, ele é mais bege, vamos dizer assim. E ela me disse que era por causa disso, porque é um concreto calcário, não é nácar. Ela não é nacarada, né? Ela não tem valor comercial, mas ela tem um valor inestimável, por exemplo, para colecionadores de pérolas. Olha só, gente, é como o sangue precioso de Jesus, tem um valor inestimável.
é imensurável, não tem como a gente dar um valor para isso, para nossa salvação, para nossa restauração. Mas aí ela me disse: vem ver a sua pérola quando ela é iluminada. E ela colocou em cima de uma luz. E, gente, ela tem detalhes fantásticos que você só vê quando você põe uma luz embaixo dela. E eu já tentei fazer isso pelo celular, não dá para ver, você só consegue ver pessoalmente. Então não tem nem como eu iluminar aqui para que vocês possam visualizar. Mas ela tem detalhes incríveis que você consegue ver. E aí eu entendi que a nossa história, o nosso testemunho só tem beleza, só tem. Porque foi ele, Jesus, a luz do mundo, que fez tudo isso em nós. Amém. Amém? Glória a Deus. É de cair o queixo, né? E para resumir, foi encontrado em meio aos entulhos, né? Então, Uau! Que é muito forte, né? E aquele entulho que estava ficando para trás, né? Todo aquele é, passado, aquela dor, aquele ressentimento, aquela mágoa, é de cair o queixo, assim. E eu admiro muito essa história, muito vocês. Até a Eliana colocou aqui, ó, para a gente estar orando para vocês irem para Londrina pregar aqui. Em nome de Jesus, eu vou abrir essa porta. amém, E amém. E assim, e que as vidas que recebeu esse testemunho, essa palavra nessa noite, realmente possa ser tocado mesmo por Deus, né? E que haja restauração nos lares, nas famílias, e que vocês continuem sendo essa referência em nome de Jesus para nós, né? Cada dia mais. É muito linda essa história. E a gente tem que, vamos, acho que já vai encerrar, mas eu queria voltar para a gente levantar um clamor pelo seu sogro, né? Amém, Tá obrigada. orando pela vida dele. Segunda-feira que vem a gente vai estar aqui mais uma vez, compartilhando um pouquinho mais. Se Deus quiser, E em nome de Jesus, o pastor Paulo vai estar junto. E a semana que vem vai ser o sorteio do livro, né? Eu vou postar lá no meu feed depois as instruções certinho para vocês essa semana estar participando. E segunda-feira que vem a gente faz o sorteio e já anuncia à noite. Amém? Então eu vou amém. encerrar essa live, pastor, e vocês que estão aqui comigo, vou voltar de novo para a gente levantar esse clamor em relação ao pastor. E depois eu quero que vocês tirem print, compartilha, fala o que vocês acharam, manda pergunta, né? Adiciona o perfil da pastora, do pastor, e nós vamos, que é muito linda, viu aqui, pastora? Só Deus sabe, ouvindo essa história, eu escutaria ela. Oi. Salva a live, tá? Que a gente vai postar lá nos nossos canais, né? No YouTube, no nosso Instagram também, tá bom? Salva a live que a gente pega depois aí, né? Fica Isso, eu já salvo, vou salvar ela agora e já volto em seguida. Daí vocês voltam tudo comigo. Amém? combinado. Até Amém. então, Deus abençoe.